Mas se essa idade, 137, é considerada viveu bastante, Abraão morreu enquanto o seu avô, sabe, ou o seu bisavô, eles ainda estavam vivos. Porque se você pegar o tempo que ele viveu, teria vivido mais do que o tempo que Abraão foi gerado. Ele estaria vivo quando que Abraão foi gerado e Abraão teria morrido e ele ainda estaria vivo. Como é que Abraão viveu uma idade longínqua, sabe? Então, se você levar literalisticamente, você vai estar colocando contradição na Bíblia. E a gente crê que a Bíblia não tem contradição. Saudações internet, aqui é o Gabriel e hoje nós estamos aqui num vídeo diferente, num cenário diferente, né, do que você está acostumado aí dos vídeos do Razão na Garagem. Estou aqui com um gorro e um casaco, porque tá muito frio, tá 5 graus aqui na minha cidade hoje, tá realmente bastante frio. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Rodrigo Silva e toda aquela questão do criacionismo. Ele foi no Flow, né, a gente vai meio que fazer um react do Flow aqui. Ele falou sobre criacionismo, falou sobre darwinismo, evolucionismo, falou sobre várias coisas diferentes. E hoje eu fazer um react, tô com um tempo de ir até a casa do Gustavo para gravar os vídeos no cenário que ele tem lá. Minha casa está ficando pronta, então vocês vão ver o cenário em breve, o terceiro cenário do Razão. Em breve a gente vai falar sobre isso. E hoje eu estou aqui com um excelentíssimo convidado especial que já participou de podcasts aqui no Razão na Garagem, que é o Josh Fernandes. Apresenta aí pro pessoal. Fala aí, galera. Vocês aí que acompanham os podcasts aqui do Razão, vocês já devem me conhecer. Eu sou o Joshua, eu sou estudante de Biologia na UF, do bacharelado. Eu sou membro da Igreja Batista aqui de Alcântara. E eu sou, assim, fascinado por questões relacionadas à natureza, evolução e essas heresias aí que o pessoal ama. E a gente achou que seria digno de alguns comentários respeitosos sobre a posição dele, e porque ele fala diversas coisas ali que é interessante se falar pra gente poder fazer uma crítica construtiva ao criacionismo da Terra Jovem que domina a igreja brasileira. No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, tirou fulano, viveu tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego que dá uma diferença nos números ali, pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6 mil anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. Teve um bispo chamado Asher, que ele fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde, numa sexta-feira. Porra, o cara é foda. Aí muita gente pegou isso e popularizou e tudo mais, mas se você perguntar para o Rodrigo, é impossível saber um negócio desse. É impossível saber. Qualquer datação histórica que passa de 1400 a.C. para trás, isso eu posso responder como crente ou como descrente. Ela começa a ficar especulativa. Agora, se eu trabalhar com a ideia de que Deus pode ter criado e que Adão é uma figura histórica, eu posso ter colocado Adão um pouco antes ali do período do bronze. 4000 a.C. aproximadamente. E a história que a Bíblia conta vai ser dali para adiante. E de Adão para trás? Aí que vem a questão. Daí você tem duas opções. Ou você pode trabalhar como Teilhard de Chardin, que falava que Adão foi o primeiro exemplar do Homo sapiens sapiens. Ou eu posso trabalhar com a hipótese, e eu posso argumentar se vocês quiserem, se Deus criou aquilo ali, a história da Terra pode ter realmente 6 mil anos. Porque não existiu o Pithecanthropus erectus, o Homo ergaster, o Cro-Magnon. Aliás, muitos desses já até saíram da linhagem humana, porque não tem nada de humano. Um clérigo anglicano chamado James Ussher, ele fez esse cálculo que o Rodrigo Silva está se baseando, né? Esse cálculo se baseia em você pegar as idades das genealogias, interpretar elas literalmente, e você considerar que as genealogias elas não são ininterruptas. Então ele vai fazer um paralelo entre diversas genealogias diferentes e considerar que elas não são ininterruptas, e considerando que as idades dos patriarcas elas são aquelas mesmas idades que são representadas ali. O que acontece? As genealogias que estão nos textos bíblicos que são utilizadas, ele até fala ali, tem algumas diferenças em uma, no grego e no hebraico, ou seja, tipo, ele vai citar que tem algumas questões de diferenças nos manuscritos. Ok,
Sim, mas um ponto essencial, como alguns estudiosos do Antigo Testamento eles descrevem, muitas vezes você tem genealogias que elas têm utilizações teológicas. Elas não têm uma utilização necessariamente para você fazer um registro, assim como a gente faz uma genealogia atual de reis, sabe? Como a gente fazia uma genealogia de uma família nobre. Não. Tem muitas genealogias ali que elas têm um propósito teológico. Mesmo a genealogia que é para falar da herança divina de Cristo, quando que a gente vê ela em Lucas e Mateus, ela tem partes, tem figuras históricas que são retiradas dali. Por quê? Porque, se não me engano, é em Lucas, né, que ela é feita, organizada para dar de 14 gerações. Isso vai dar um significado teológico, que é uma questão da representação numérica para ter um significado naquele contexto. As genealogias do Antigo Testamento, elas também possuem propósitos teológicos claros. A gente tem genealogias que elas têm o propósito de descrever linhagens reais, como nas linhagens do povo de Israel, e a gente tem genealogias, como no caso das genealogias de Caim e da genealogia de Sete, que é para descrever duas linhagens. Uma linhagem é a linhagem impiedosa e a outra linhagem é a linhagem piedosa. A linhagem impiedosa, ela é a única que tem a descrição desses anos, né? Que os anos longínquos. E ela tem essa descrição não é à toa. Inclusive o John Alton, e o Temper Longman, eles citam essas possibilidades. O Temper, ele fala um pouco sobre isso, pincela isso no Como Ler Gênesis, né? Que tá ali. E o Alton, ele pincela também junto com ele no Mundo Perdido do Dilúvio. Essas genealogias, essa ideia de homens com idades muito longas, isso era comum no Antigo Oriente Próximo. A gente tem exemplos de reis sumérios que eles viveram não só centenas de anos, mas também milhares de anos, são registrados como tendo vivido milhares de anos. Alguns criacionistas, eles utilizam esse tipo de registro na Suméria, na Grécia, para dizer, olha só, é verdade, no passado as pessoas realmente viviam centenas de anos, assim como a Bíblia diz. E várias dessas genealogias vão dizer que há pessoas que viveram milhares de anos. Então você vai levar elas como registro histórico para você tentar provar uma narrativa bíblica, sendo que há uma discrepância entre centenas de anos e milhares de anos, sabe? E mais, e no caso dos Sumérios, existe um rei que a gente sabe que ele é registrado como tendo vivido milhares de anos em uma genealogia, e outra genealogia ele é registrado tendo vivido um período de vida normal. Ou seja, muito provavelmente esses números, essa grande idade representada, ela era falada assim, sabe, com base em sistemas numerológicos. Embora não fique tão claro quando você vai ler, isso vai depender de manuscrito também, quando você vai ler as idades dos patriarcas, elas têm uma multiplicação no sistema numérico sumério. A gente tem um sistema decimal, né? A gente usa os 10 dedos das mãos. Eles não usavam os 10 dedos, eles usavam cada parte aqui de cada dedo. Então, pessoal, uma das coisas mais fundamentais que muitas pessoas que vão ler a Bíblia erram completamente é olhar para a Escritura Sagrada com os olhos literalistas, olhando para a Bíblia com o olho literalista. Ou seja, a gente pega a nossa mentalidade positivista do século XXI e tenta colocar toda essa mentalidade dentro dos judeus, dentro do mundo da antiguidade. Por quê? Da perspectiva de quem mora hoje, se eu escrevo um texto, né? Se a pessoa lê um texto antigo, um texto da antiguidade, há 3.000, 4.000 anos aí de existência do Gênesis. Quando eles escreviam um número, por exemplo, a pessoa viveu 900 e poucos anos. Adão viveu 930 anos. Para nós, hoje, dentro de uma sociedade banhada pelo positivismo, que não é nenhuma questão de ser bom ou ser ruim, a nossa sociedade mudou, nossos costumes mudaram, nossa forma de ver o mundo se alterou nesses 3.500 anos. Então, a nossa forma de interpretar textos acaba se alterando. A gente acha que é uma mentira. Nossa, a pessoa colocou 900 anos e não é, a Bíblia é mentirosa. Só que, na verdade, quando uma pessoa daquela época lia 900 anos, ninguém realmente acreditava que a pessoa vivia 900 anos. É porque aquilo ali passava uma mensagem, o poder que a pessoa tinha, a honra que ela possuía, o tamanho do relacionamento que ela tinha com um determinado Deus ou não. Então, isso conferia a ela uma longevidade maior, trazendo esse significado dos anos, não simplesmente para uma contagem matemática dos dias que se passaram desde quando ela nasceu, mas também uma contagem de renome que essa pessoa adquiriu durante seus anos de vida. Então eu acho que para nós hoje isso é muito complicado, muito difícil de enxergar, só que para as pessoas que viviam naquela época isso é completamente fácil. Então não é que a Bíblia está mentindo, o autor bíblico não está mentindo, quem escreveu isso não está pensando em mentira, quem escreveu isso está incluído dentro de uma cultura de 3.500 anos atrás, que isso era um tipo de recurso literário na hora de escrever, era muito mais fácil de entender. Então olhar para a genealogia bíblica
dessa maneira é um erro. Levando em consideração também que se você for comparar várias genealogias das mesmas pessoas, várias gerações são puladas. Se você comparar gerações, como o Josh falou, a genealogia de Jesus em Mateus e a genealogia de Jesus em Lucas são genealogias diferentes, falam de pessoas diferentes, citam nomes diferentes, porque a proposta de Mateus e a proposta de Lucas, há 2000 anos atrás, era diferente. Então eles citaram pessoas diferentes porque ele trazia um simbolismo completamente outro para a coisa, né? Algumas pessoas até falam, a genealogia de José e de Maria, só que não, é a genealogia de José somente, tanto que você tem uma das, agora eu não me recordar, vou colocar na edição, uma das pessoas que está listada dentro da genealogia de Jesus, nem filhos tem. Então como que essa pessoa vai seguir à frente? Ou seja, você está chamando, você está nomeando aquela pessoa porque aquela pessoa foi importante, ou negativamente ou positivamente. Esse era o objetivo das pessoas da época. Sim, e a gente tem que levar em consideração também que esses números, eles, embora a gente não consiga entender exatamente o contexto, porque você vai ver ali, os números parecem aleatórios, né? Por isso que o pessoal pensa, isso não tem significado teológico, é a idade literal mesmo. Mas isso a gente está olhando no nosso sistema decimal, né? O nosso sistema de base 10. O sistema que eles utilizavam não com base nos dedos das mãos, mas sim entre as falanges dos dedos. Então, o sistema deles era de base 60, porque eles faziam determinada conta das falanges, dos dedos das mãos, e a base era 60 para fazer esse tipo de conta. E quando vai ser feito análise com base nisso, você vê que existe determinada simetria, determinada matemática que tem uma lógica ali. E outra lógica é a soma dessas idades, das idades dos patriarcas, que são representados, de Adão até Moisés, que dá um número específico e que tem um sentido teológico de uma complementariedade dessa linhagem piedosa de Sete, né, de Adão, Sete, até Moisés. E essa linhagem piedosa que Deus elegeu ali, e essa linhagem que Deus vai trazer ali a redenção pro seu povo através dela. Então tem o seu significado teológico também. Uma prova pra gente, tipo, quando que eu vi isso daí, eu falei, cara, enterra de vez essa ideia de que esses números, eles são literais. Quando que Abraão e Sara recebem a notícia que eles irão ser pais, eles vão gerar Isaac, a partir deles, sabe, a partir da carne deles. Isso pra eles é uma surpresa. E Sara e Abraão, Sara até fala, como que poderei se eu sou estéril e eu já estou de idade, sabe? E Abraão também questiona como ele poderá ter um filho a essa idade. Sendo que, se você for levar literalmente, o pai de Abraão teve Abraão por essa idade também, uma idade próxima. Se você for ler ali quando que Abraão foi gerado, o pai dele, se você interpretar literalmente, o pai de Abraão teria gerado Abraão em uma idade aproximada dele. E Abraão ali ele gerou Isaac numa idade aproximada a essa. Ou seja, tipo, como assim Abraão ele considera impossível isso se ele viu o próprio pai dele teve ele com essa idade. Quando que Abraão morre, é falado que ele morreu bem com idade longínqua, sabe? E a idade que ele morreu ali, embora provavelmente também tenha algum significado, que é colocado como 137 anos, pode ser que sim, pode ser que não sei, pode ser também uma explicação ali também, uma idade colocada, mas é para mais ele representar. Ele viveu bastante, sabe? Mas se essa idade 137 é considerada viveu bastante, Abraão morreu enquanto o seu avô, sabe, o seu bisavô, eles ainda estavam vivos. Porque se você pegar o tempo que ele viveu, teria vivido mais do que o tempo que Abraão foi gerado. Ele estaria vivo quando que Abraão foi gerado e Abraão teria morrido e ele ainda estaria vivo. Como é que Abraão viveu uma idade longínqua, sabe? Então, se você levar literalisticamente, você vai estar colocando contradição na Bíblia. E a gente crê que a Bíblia não tem contradição. Sim, inclusive, é uma questão bem interessante, né? O texto de Gênesis de 1 a 11... e outros textos de Gênesis também, eles são divididos nas chamadas toledotes, que é uma forma narrativa, um início de narrativa que diz, essa é a história de. Então você tem, essa é a história de como Deus criou os céus e a terra, essa é a história do dilúvio, sabe? Essa é a história da construção da Torre de Babel, você tem essa história de Abraão. Seguindo a elas, há uma genealogia. Então a genealogia, ela tem um propósito narrativo, ela tem um propósito teológico. Quando você vai estudar um pouco a mais, você vê que ela tem o seu propósito teológico ali, cara. Principalmente ali em Gênesis, é uma genealogia muito importante para mostrar essa linhagem piedosa e a linhagem ímpia. E como que os seus eleitos, né, o seu povo, ele tem a missão de ser sal e luz ali, já naquele momento, sabe? Nós estamos ali para ser bênção para todas as nações.